E aí pessoal, como vocês estão? Nós agora vamos falar sobre um assunto de veras importante, considerável, haja visto o momento atual da humanidade, que se cerca cada vez mais desse padrão cerebral, que é o padrão ansiogênico, né? Pois bem, amados, nós precisamos entender que a ansiedade é um mal. É um mal que só vai se reproduzir em frustração. Tá? Então, a ansiedade não é e não pode ser vista como uma forma de prudência. Tá? É necessário nós distanciarmos a ansiedade disso. A ansiedade não é prudência. Tá? A prudência é uma faculdade intelectiva, é uma virtude. A prudência ela serve para nós identificarmos de maneira analítica tudo que nos cerca. Serve para nós entendermos que, na verdade, nós não temos controle de absolutamente nada. Ou seja, é o contrário da ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que o achar que se pode controlar tudo. E é por isso que se preocupa com tudo. É o achar que se pode controlar até mesmo o medo, o sentimento de medo, a emoção medo. O ansioso ele tem essa audácia de vida. Ou seja, ele é uma pessoa que tem uma única audácia: controlar tudo. E por querer controlar tudo, ele se frustra, ele se auto-engana, ele se, ele se torna uma pessoa ressentida, humilhada perante seus medos, humilhada perante suas preocupações. É uma preocupação atrás do outra. Preocupa-se por tudo, tá? Então vem desse entendimento de que, ora, eu estou nesse mundo para controlar, então vou controlar sim o que as pessoas devem pensar de mim. Portanto, não posso errar a maneira com a qual eu vou falar em público, caso contrário as pessoas vão olhar para mim e vão rir na minha cara. Então veja, a ansiedade é basicamente o querer controlar o que as pessoas vão ou não fazer com relação a você. É você ter uma ideia de si próprio como se fosse a coisa mais importante do mundo, da qual não se pode rir, da qual não se pode brincar e caçoar. Então você se leva muito a sério. Isso é ansiedade. É você querer controlar as coisas nos mínimos detalhes, sendo que tu não controlas nem mesmo a própria ansiedade. Quem controla você é ela. Tá? Então você se torna uma pessoa ressentida, uma pessoa medrosa, covarde. Essa é a essencial diferença entre o ansioso e o prudente. O prudente de forma alguma é uma pessoa medrosa. O prudente de forma alguma é uma pessoa covarde. O prudente sabe o que enfrenta. E é por saber o que enfrenta que ele enfrenta. O ansioso nem sabe do que está enfrentando. Ele nem sabe qual é o seu principal inimigo. Ele não sabe que o seu principal inimigo é a sua ansiedade. O prudente sabe qual é o seu inimigo correto.
Não digo que o prudente, não digo que qualquer pessoa normal não tenha em algum momento acessos de ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção boa até certo ponto. Veja, até certo ponto é uma emoção boa, porque ela vai fazer com que o teu corpo produza noradrenalina no curto prazo, para te deixar mais atento. Então, em situações de risco, ou seja, em situações em que é iminente alguma violência, algum crime contra a sua pessoa, é importante que você tenha noradrenalina, que você jogue sangue para as extremidades do seu corpo para que você possa, né, dessa forma, ter mais chances de fugir de uma eventual violência. Porém, ela é importante somente nesse aspecto. Se eu continuo tendo ansiedade em momentos que não se exige ansiedade, ou seja, eu estou completamente sozinho em casa, não há nada na minha casa que possa me pôr em risco, e do nada eu fico ansioso. Essa ansiedade não é normal. Essa ansiedade já é uma ansiedade que tende a ser uma ansiedade crônica. Então a ansiedade tem muito a ver com o corpo. Tá? A ansiedade tem muito a ver com o corpo. O corpo e a mente estão inteiramente ligados. Uma coisa influencia a outra, meu caro ou minha cara. Tomem cuidado com, por exemplo, a vossa postura. Porque a vossa postura pode vos ajudar, mas pode vos tornar ainda mais covardes, ainda mais medrosos. Prestar atenção na vossa postura. Qual é a melhor postura? Qual é a postura mais adequada? É uma postura com os peitos estufados, enchidos de ar, costas eretas, tá? Essa é a verdade. Sabe aquela postura que quando o Superman, né, surge no sol? É aquela postura, confiante. A cabeça nem olhando para baixo, nem olhando muito para cima, mas no horizonte. A má postura é aquela postura encurvada, preocupada, murcha. Esta postura deve ser evitada. Essa postura deve ser evitada. A postura encurvada, a postura murchada deve ser evitada. Então, presta atenção no teu corpo, porque aquilo que acontece no teu corpo invariavelmente vai se reproduzir na tua mente de alguma forma, por meio, por exemplo, de pessimismo, né? Da mesma forma que se você fizer ou estiver atento à sua postura e começar a entender que a tua postura deve ser a mais ereta e a mais confiante possível, isso invariavelmente vai passar, seja no médio ou no longo prazo, para a tua mente. Então, isso aqui é uma dica de como lidar com a ansiedade, tá? Uma dica eficaz. Preste atenção no seu corpo. Então, preste atenção na tua respiração. Preste atenção nos pensamentos. Comece a analisar os seus pensamentos. Use a tua ansiedade contra ela mesma. Então comece a analisar os seus pensamentos. De certa forma, você identifique quando algo é pessimista e quando algo não é pessimista, quando algo é otimista. E aí você vai começar a entender que
99% dos seus pensamentos são pessimistas. Você vai entender que isto não é normal. Tá? Então começa pela tomada de decisão para você se tornar uma pessoa corajosa, uma pessoa prudente, de que não é possível controlar tudo. E que não se é possível controlar nada. Quase nada nessa vida. Nem mesmo aquilo que se passa na cadeia dos nossos pensamentos, nós muitas vezes não conseguimos controlar ao certo. Ora, por vezes não caímos pensando em coisas terríveis, inimagináveis, coisas que teremos com certeza vergonha se aparecessem atrás de nós para as outras pessoas ao nosso redor, né? Imagina as outras coisas, as coisas exteriores. Então, para que se preocupar com o mundo? Ou para que se preocupar com o que o mundo vai pensar de você, meu cara? Você tem que se preocupar com a sua preocupação. E você tem que entender que isso é o teu principal inimigo. É você mesmo. Então, entenda a vida. Aceite-a como ela é. A vida para todos é dura. A vida para todos é uma derrota. E é por isso que você não deve olhá-la de maneira ressentida, raivosa. Trate a vida de maneira doce, que a vida se tornará doce para você. O quão antes você compreender a realidade como ela é e querer que a realidade seja exatamente o que ela é, mais fácil ou mais feliz você será. Porque você não vai querer que a realidade seja conforme você queira que ela seja. A realidade é o que é. Então, pense nisso. Tá? Pense na sua respiração. Foque na sua respiração. Quando estiver ansioso, foque no seu corpo, na sua postura. Foque nos seus pensamentos. Tá? E entenda isso. Você não pode controlar nada, nem mesmo a sua emoção atual. Comece entendendo que você não vai deixar de sentir medo. Sentir medo de ter medo é ansiedade. É uma característica da ansiedade. Então não sinta medo de sentir medo. Deixe o medo vir na hora que ele tiver de vir. Não fique adiantando o medo. Então é frequente entre ansiosos o pensamento medroso sobre a possibilidade de sentir medo num evento de apresentação, num evento esportivo, enfim, em que ele vai estar exposto perante o público. Isso poderia, por exemplo, ser a razão, né, de sua preocupação. Isto é ansiogênico, então não pense nisso, não pense em achar maneiras de não ficar com medo naquela hora. Você vai ficar com medo porque é normal, as pessoas, todo mundo sente medo. Todo mundo normal sente medo. A diferença entre você e uma pessoa normal é que a pessoa sente o medo por 5 minutos de uma maneira controlada e pronto. E continua o evento, continua a apresentação. Você não, você adianta o medo para momentos antes, pensando em como não vai ficar com medo e acaba ficando com medo antes, durante e depois. Depois vem algo pior que a frustração, né? Que é o fato de você não aceitar o medo, você não ter aceitado que é normal as pessoas sentirem medo, é normal as pessoas passarem vergonha, muitas vezes errarem e as outras irem, e é normal, essa é a vida. Não dê tanta importância para isso. Veja, quebre o seu orgulho, tá? Quebre o seu orgulho. Então é isso. Essa é a profunda diferença entre a pessoa que é prudente e a pessoa que é ansiosa, né? O prudente, ele é uma pessoa que vai buscar, ou ela é uma pessoa que vai buscar
o conhecimento das coisas, né? Mas de maneira não ressentida, tá? Sem prognósticos irreais ou fora da realidade. Ele compreende que é possível ter medo e que se é até consideravelmente normal, humano sem ter medo durante determinado momento. E de que coragem não é a ausência de medo, coragem na verdade é o enfrentamento dele. É o enfrentamento do medo. É você saber que, ó, eu não preciso pensar que vou ficar com medo naquele evento, tá? Quando chegar na hora eu vou ficar com medo e eu vou enfrentar. Não preciso ficar com medo. Então, é basicamente isso, é você entender isso e aceitar isso e você se expor ao medo gradativamente. O prudente, ele tem isso, tá? E nessa questão, o mais prudente ainda, ele vai ter um escalonamento, né, do que se deve sentir medo e do que não se deve, tá? Vai chegar um momento que a prudência, ela vem, por vezes, ligada à tua experiência de vida. Então, quanto mais experiência você adquire na tua vida, mais prudência você vai tendo, você vai perdendo um pouco o medo das coisas, porque você vai entendendo que, na verdade, empiricamente, você vai entendendo que aquilo, na verdade, não haveria razão de sentir medo. E aí você vai perdendo medos sem perceber. Então é isso, meus caros. Espero ter vos ajudado. Curtam e se puderem, compartilhem nosso canal. E tem um e-book pago na descrição, caso vocês queiram se interessar mais sobre esse assunto. Muito obrigado e tamo junto. Valeu.